Alguns na União acreditam que todos podem e devem ser iluminados. Toda a bagunça da humanidade está a apenas um tratamento médico ou um implante cibernético de saltar de cara para uma era de ouro de brilhantismo e ciência inspirada. É uma merda. No fundo, eles também precisam saber que é uma porcaria, mas estão com muito medo de admitir que a maioria da humanidade não tem força de vontade suficiente para dar este passo. Mas isso significa que o sindicato não acredita nas massas? Isso significa que entendemos que há muito espaço no topo. As pessoas precisam ser podadas e adaptadas, e algumas pessoas simplesmente não têm o que é preciso para ser o chefe. Este não é um modelo sem esperança. Essa não é uma abordagem deprimente ou fascista. O sindicato acredita na humanidade. Vemos o valor absoluto e o valor de cada ser humano no planeta. Todo mundo tem um lugar no bottom line. Todo CEO precisa de um conselho. Todo gerente precisa de equipe. Embora não acreditemos no iluminismo para todos, pretendemos ser pastores do progresso e da prosperidade da mesma forma. Criamos um sistema em que qualquer pessoa tem potencial para ter sucesso. Qualquer um pode olhar para sua conta bancária, sua casa, seu carro e dizer que ganhou alguma coisa com o seu trabalho. Os humanos funcionam em ordem e estabilidade. Alguns deles serão iluminados e se juntarão a nós no topo. Outros não. É como o jogo é jogado. E neste vídeo, vamos entender melhor o sindicato, uma das convenções da tecnocracia, neste vídeo especial de Tecnoquartas, que vem depois da vinheta. A tecnocracia está no preto. Veja as massas. Eles vão alegremente para o trabalho, dão suas vidas para uma grande máquina paga, relaxam no final do dia com uma cerveja e streaming de TV. Então vão para a cama fazer tudo de novo amanhã. Eles fazem planos, alguns pequenos, outros grandes, como casa própria, férias, negócios, ir para a faculdade, se destacar no mundo com alguns dólares e uma ideia maluca. O mundo, por sua vez, oferece novas maravilhas para o seu consumo, telefones celulares que podem fazer tudo o que se possa imaginar, redes de entretenimento e mídias distribuídas, carros e residências com recursos mais incríveis e assim por diante. O sindicato fez a pesquisa de mercado. Este é o mundo que as massas querem. O maior investimento do sindicato não é em nenhuma corporação ou governo, mas em toda a realidade consensual. Colocamos todos os recursos à nossa disposição para fins. Protegê-los de aquisições hostis e torná-los lucrativos. Não em termos de dinheiro, isso é um pensamento não esclarecido, mas em termos da única moeda que importa em um empreendimento de escopo cósmico, desejo e contentamento. Estamos felizes em ver as massas prosperarem, mas na verdade, esse não é o nosso trabalho. Cabe a elas prosperar por si mesmas. No grande esquema das coisas, não impomos nossa vontade a eles. Eles expõem a sua vontade coletiva sobre nós. Isso segue a lei natural da ordem e da demanda. As massas exigiam uma realidade consensual. Nós fornecemos, criando um sindicato para cumprir o contrato de serviço mais longo da história. Não que seja fácil, podemos evitar ganhando a guerra contra os desviantes da realidade, mas como qualquer insurgência, a calma não dura muito. Ainda estamos consertando a União após o evento catastrófico que foi a anomalia dimensional. E estamos fazendo tudo isso enquanto lutamos contra facções em nossa organização que tem visões diferentes para a tecnocracia e o mundo, visões que são disfuncionais e perigosas. Mas fazemos o que devemos porque somos o sindicato. O sindicato é sobre o todo-poderoso bottom line, mas o bottom line é este. As massas querem uma realidade consensual que tenha uma palavra a dizer sobre, onde tenham uma palavra a dizer sobre o que aconteceu. A União deu às massas exatamente o que eles pediram e continuamos a fazê-lo hoje. Propaganda tradicionalista à parte, o homem comum não quer lutar pelo despertar. Inferno, eles não querem se envolver na luta pela iluminação. E a iluminação faz muito mais sentido. As massas querem algo simples, querem viver. A propaganda diria que o sindicato só quer que as pessoas assistam TV, engordem e comprem toda a merda que vem na TV. Todo mundo dizendo isso está apenas tentando se convencer de que sua rebelião sem sentido é de alguma forma nobre ou melhor. Mas eles estão completamente errados. O que queremos é que as massas tenham famílias,
Queremos que eles tenham filhos que vão à escola e cresçam, se casem e tenham mais filhos. Queremos que eles lutem não por um objetivo grande e inatingível, mas por momentos de felicidade e contentamento, em que todos temos direito. Claro, este não é um mundo perfeito. O consenso rejeita todas as tentativas de utopia, mas confia em nós. Se pudéssemos, faríamos aquele mundo perfeito, onde todos estão felizes e em paz. Afinal, nós também iríamos morar lá. Como não é o caso, cabe a nós sermos os arquitetos deste mundo imperfeito, fundindo o que as massas querem com o que elas aceitam. O status quo é pelo que lutamos. É o mundo onde podemos ser incomodados por pequenas coisas como trânsito de merda e coisas não intransponíveis como um bruxo eletrocutando você por suas terras ou seus filhos, ou apenas porque você olhou para ela de forma engraçada. Nós até lutamos para manter este mundo a salvo de nossos companheiros iluminados, que, em seu zelo por ver um mundo de hipertecnologia, esquecem todo o objetivo da tecnocracia: manter este um mundo das massas. Todos os mercados têm períodos de alta e baixa, e o mercado, que é o consenso, não é diferente. Estamos em alta agora. Estamos descobrindo cidadãos extraordinários em um ritmo sem precedentes. Até o final desta tabela de tempo, o mundo verá que a tecnologia é a progenitora e a interação X que vai explodir as suas mentes. É um bom momento para ser a tecnocracia. Pelo menos deveria ser. Mas a União não está fazendo jus ao seu nome. O atrito entre o sindicato e a nova ordem mundial continua a crescer. Eles nos culpam por uma série de problemas, principalmente o recente colapso hipereconômico que devastou as economias globais e prejudicou a confiança das massas no sistema. E claro, isso é por nossa conta. Mas não é por isso que a nova ordem mundial continua chamando a atenção para isso. Não, eles estão se preparando para uma aquisição hostil. Nós corremos os números, e isso não soa bem. A guerra aberta da União Tecnocrata significa que, na melhor das hipóteses, o timetable retrocede décadas após alguns anos de guerra e reconciliação. Na pior das hipóteses, começamos a perder grande parte do consenso para os tradicionalistas, ou pior, em 1 ano e meio. Tudo isso deveria ser resolvido se mentes mais calmas estivessem à mesa, mas não estão. As pessoas ainda estão inquietas após a anomalia dimensional, e como ainda não temos boa resposta do engenheiro dos vácuos sobre exatamente como aconteceu, estamos todos de olho um no outro como um possível investigador para outro. Só porque somos iluminados não significa que somos imunes ao pânico e ao medo. Tampouco somos imunes a outras emoções como ganância, inveja, orgulho, arrogância, as mesmas coisas de que todos os outros tradicionalistas e outros tecnocratas nos acusam. Então, aqui estamos nós, em um inferno de tempo para estarmos vivos, preocupados com quem pode apertar o grande botão vermelho e acabar com tudo pelo qual lutamos. Embora ninguém no sindicato queira isso, não há lucro a ser obtido nesta guerra, sabemos que as coisas ficam bem piores se alguém pressionar o botão ao invés de nós. Suponho que isso ainda significa que é um inferno de tempo para estar vivo. Na hora mais sombria de nossa história, o sindicato salvou a União. Enquanto as paredes caíam em torno de nossos colegas, estávamos lá para arrastá-los de volta aos seus pés. Mantivemos-nos fortes durante as crises econômicas, a anomalia dimensional e todas as lutas internas que acompanharam uma desaceleração. O trabalho duro é a lição que ensinamos, e a União pode ser um aluno muito difícil. Isso é o que está na agenda. Seguro contra atos de Deus. Para alguns de nós, a anomalia dimensional era como perder nossos pais. As melhores mentes e projetos tecnocráticos desapareceram em um piscar de olhos. Levou investimentos que passamos décadas cultivando e os jogamos pela janela. Nenhum aviso dos engenheiros do vácuo ou do controle ou de qualquer um dos postos avançados do horizonte. Acabamos de perder contato. Só o temor secundário matou tantos bons homens e mulheres. Graças à forma como operamos, o sindicato foi o primeiro a se recuperar. Iniciamos imediatamente o processo de reorganização. A anomalia deixou feridas abertas na forma de vácuos de poder. Entramos e os preenchemos. Promoções de campo e triagem financeira é uma prioridade máxima. Colocamos projetos em espera e realocamos fundos para lugares onde eles realmente importam. A verdade sombria é que, por mais prejudicial que a anomalia tenha sido para a nossa organização em um nível pessoal, ou operacionalmente não foi de todo ruim. Embora lembrar as pessoas disso não fará de você nenhum amigo, especialmente entre os engenheiros do vácuo. Massas. Os mais flagrantes deles eram, em alguns casos, quase humanos e não poderiam ter voltado à Terra sem risco significativo de correção de mercado. Eles eram uma responsabilidade muito profundamente arraigada para ter sido extirpada
de qualquer outra forma. A gestão sindical é enxuta e feroz agora. Armas jovens guiam esta organização. Reorientamos e implementamos nossas iniciativas que o controle teria arrastado para uma cova burocrática. Escolhemos seguir em frente. Desde a grande a divisão de projetos especiais, tornou-se um parceiro muito menos vocal em nossa convenção. Eles não contribuem mais com tecnologia, não retornam mais ligações, mas ainda pagam no sistema. A Pentex ainda é uma corporação próspera que mostra crescimento mesmo durante uma economia ruim. Então o que quer que esteja acontecendo é uma grande incógnita. Depois de uma dúzia de anos, o resto de nós parou de fazer perguntas. Talvez eles estejam trabalhando em algo enorme em resposta à anomalia e não tenham tempo para fazer o seu antigo trabalho. Eles sempre foram o coringa do conselho. O Murado Jardim do Éden. O que vendemos para as massas é controle, um sistema estável no qual elas podem perseguir seus objetivos sem medo. Eles podem encontrar seu nicho e podem trabalhar, criar suas famílias e contribuir com seu valor total para seus semelhantes. Controle é sobre confiança. Confio nos bancos, no governo, nas famílias corporativas a quem cada pessoa pertence. Montando o mito do programador de cidade pequena torna-se grande, os financiers ajudam a criar o modelo de jardim murado. Criamos um playground onde qualquer pessoa com um pouco de conhecimento, espírito empreendedor e vontade de jogar de acordo com nossas regras pode vir e ganhar um dinheirinho. Tudo isso sob o olhar atento de nossas equipes de aprovação de aplicativos. Nós decidimos o que vende e o que não vende. As massas fazem o trabalho, ficam milionárias e ficamos com a nossa parte. É o novo sonho americano. Quem não quer fazer parte do próximo Angry Birds? O que está acontecendo aqui é um experimento gerenciado no controle. Estamos ensinando às massas que tudo o que eles precisam fazer é cumprir nossas diretrizes e nós o tornaremos ricos. Assim como eu estou fazendo agora no YouTube. Eles só precisam abraçar a sua criatividade e nós fazemos o trabalho duro de vendê-lo para eles. Reconhecemos que nem todos são bem-sucedidos da mesma maneira ou na mesma medida, mas fornecemos condições equitativas, algo que você não pode dizer sobre os tradicionalistas ou mesmo muitos de nossos colegas da União. O mundo está aceitando um lugar onde protegemos os consumidores de conteúdo nocivo e apresentamos a eles 1 bilhão de maneiras de comprar e jogar. Dizemos às massas como jogar e quanto o jogo vai custar. No meu caso, se você quiser jogar comigo, aproveitando o embalo, R$50 por mês apenas, temos vagas aí, é só entrar lá no site, fazer o seu cadastrinho rapidamente, seu formulário, preenche ali que eu entro em contato e eu falo o que nós temos disponível de vaga para você jogar e você já sabe quanto vai custar, R$50 por mês. Não dá para nada, dá para jogar e se divertir uma vez por semana com tranquilidade. Melhor que o sindicato. Eles se submetem e nós aprovamos ou desaprovamos. É um belo exemplo de um ajuste em movimento. O poético de tudo isso é que o cidadão extraordinário que projetou o conceito poderia ter sido uma vergonha. Um hippie com algumas ideias muito erradas sobre a vida virou-se quando percebeu a fortuna e o impacto no mundo que poderia fazer. Uma ovelha perdida volta ao redil. Estamos tão orgulhosos. Relações comerciais. Em qualquer empreendimento de grande porte, as relações entre um departamento e outro podem parecer dois estados em guerra. Os consumidores parecem profissionais ou parceiros. Outras empresas parecem concorrentes para cortar ou concorrentes para roubar antes de cortar. Quando você entra em uma nova dinâmica de negócios, se você não conhece a configuração da Terra, não sabe como a teia de aranha da política funciona, você é inútil. E quando se trata de união tecnocrática, isto pode significar que você está morto. As massas. Adoramos as massas. Ao contrário de todos os outros que você encontrará na Guerra da Ascensão, como tecnocrata ou tradicionalista, o sindicato sozinho ama a humanidade exatamente como ela é agora. Não estamos lutando para mudá-la, nem fazendo falsas promessas de ascensão ou empoderamento global. Tudo o que queremos fazer é mantê-los a salvo daqueles que governariam com o terror e rasgariam a realidade consensual no caos total. Você perguntar a executivos júniores o que o sindicato mais quer, eles provavelmente diriam algo míope como dinheiro ou poder. Esses são princípios fundamentais e importantes, mas o que nós, como convenção, mais queremos é que as massas sejam felizes. A felicidade não é apenas sexo, drogas e o sonho americano. Está dando às pessoas novos desejos de se sentirem bem consigo mesmas por meio de instituições de caridade globais de financiamento coletivo. Trata-se de lutar contra o terror econômico, a fé vacilante nos sistemas monetários. E, acima de tudo, trata-se de não assustar as massas com ideias radicais para as quais elas não estão coletivamente preparadas.
Fazemos tudo isso para o bem deles, porque sabemos o que é melhor para eles. Cidadãos extraordinários. O aumento do número de cidadãos extraordinários não foi previsto, mas se tornou uma bênção. As massas parecem ter um respeito inato por muitos desses indivíduos talentosos, especialmente com todas as ferramentas que criamos para mantê-los em contato com os milhares de seguidores e fãs. Cidadãos extraordinários tornaram-se algo que trabalhamos para cultivar. São produtos como qualquer outra coisa, para impulsionar a felicidade. Eles inspiram pessoas, iluminam vidas, induzem invocações e evangelizam nosso modo de vida planejado. Os financistas adoram encontrar essas pessoas e prepará-las. Se há algo que vai manter a humanidade longe dos bárbaros nos portões é ter cidadãos extraordinários ao nosso lado. A União Tecnocrática dispõe de uma ampla variedade de agentes especializados. Mesmo os não iluminados entre a tecnocracia têm muito treinamento aprofundado e conhecimento teórico. Como resultado, alguns membros do corpo auxiliar da tecnocracia são capazes de alguns desenvolvimentos científicos extraordinários, mesmo que não possam igualar as obras inspiradoras dos agentes iluministas. As tradições. Nós adoramos as tradições. Eles são um suprimento infinito de ideias fantásticas de produtos. Sério, porém as tradições são quase triviais para minar. Nesta era de cinismo hipster, a melhor maneira de combatê-los é vender suas culturas diretamente. Quando você transforma o misticismo em algo que você pode comprar sem realmente acreditar, quando você transforma as armadilhas dessas religiões e cultura em algo quase comum, você distorce a história que eles estão contando. Você está ganhando alguns dólares ao fazê-lo. Como diabos você não pode simplesmente amá-los? Dentro da divisão extra-legal dos executores, há um grupo de 20 a 30 agentes conhecidos como pré-correções. Eles lidam com o rastreamento e execução de tradicionalistas que colocam a economia em risco. Você sabia que existem inúmeras maneiras pelas quais eles podem causar o caos? Indo além dos eventos de inflação do estilo chumbo ao ouro, eles podem desestabilizar bancos com código, roubar cofres seguros com correspondência, analisar ou causar flutuações de mercado com entropia e tempo e assim por diante. Infelizmente, existem mais do que algumas maneiras de ganhar dinheiro violando as próprias leis da casualidade e comércio, os tipos de coisas que causam eventos maciços de correção de mercado. Portanto, as pré-correções procuram esses infratores e lidam com eles antes que uma correção aconteça e cause mais danos como resposta. Pré-correções levam o terrorismo da realidade extremamente a sério. Também fica de olho nos financiadores, que podem desestabilizar a economia com outro fracasso de experimento hipereconômico, mas sem o acompanhamento letal que eles guardam para os infratores. Desauridos e Nefand. Esses demônios precisam ser eliminados, onde quer que sejam encontrados, antes que causem danos irreparáveis ao bottom line. Você não pode fazer negócios com eles. Você não pode raciocinar de forma alguma com eles. E se alguém descobrir que você está tentando, você provavelmente será reduzido. A única diferença entre esses dois grupos é o que eles farão com você se você ferrar com eles. Os desabridos vão te matar. Se isso acontecer, considere-se sortudo. Os Nefand torturam e corrompem mentes iluminadas, transformando grandes agentes do sindicato em agentes duplos. Provavelmente há Nefand entre o sindicato. Certamente há no resto da União. E alguns se encarregam de controlá-los com base em requisições e padrões estatísticos. O que fazemos com essa informação, uma vez que a temos, é uma incógnita. Vampiros. Vampiros são estudos de caso interessantes. Por um lado, eles representam um anacronismo funcional em um microcosmos. Sua sociedade secreta é baseada no feudalismo, enquanto eles interagem com a nossa economia moderna. É um sistema estável que torna relativamente fácil lidar com vampiros, desde que sua máscara não seja ameaçada. Por outro lado, alguns de sua laia de vida mais longa se entrincheiraram na economia consensual. Honestamente, é difícil não respeitar o poder que vem de poder investir em uma instituição por décadas ou mesmo século, embora não confunda esse respeito com reverência vampírica em geral. Com esses desviadores da realidade, podemos chegar a acordos pacíficos. Afinal, o dinheiro é uma língua franca na sociedade e até os vampiros podem valorizar a paz e os negócios lucrativos. Com os mais jovens ou mais rebeldes de sua espécie, porém, é melhor deixar que outras convenções exterminem. Não que não possamos, mas nossos executores são mais bem servidos protegendo o bottom line, e há um monte de progenitores super zelosos que ficariam felizes em matar sanguessugas brutais. E ainda existem outros. Apesar dos relatórios dos engenheiros do Faco,
Não existem fantasmas, fadas, demônios, etc. Eles servem como ficção divertida e lucrativa, nada mais. Agora, no caso risível dessa prova credível vier à luz, isso seria outra questão. Alguns financiadores escreveram vários planos de marketing apenas por precaução, geralmente como um teste por um superior para ver o que eles podem fazer quando receberem parâmetros completamente ridículos. Os caçadores, por outro lado, são muito interessantes. Membros das massas que de repente enfrentam monstros desagradáveis por conta própria, sem uma infraestrutura massiva para apoiá-los, levantam algumas sobrancelhas entre os executores. Não há mais além disso, porém. O que esses caçadores fazem não afeta positiva ou negativamente o bottom line. E seu fanatismo religioso contribui para pobres parceiros de negócios. Mantemos o controle sobre aqueles que podem direcionar a sua ira para uma de nossas propriedades, mas na maioria das vezes são apenas curiosidades interessantes. Dentro do sindicato. Políticas e procedimentos. O sindicato não tem muitas regras rígidas, mas temos algumas diretrizes. Esses ditam nossas operações diárias talvez 90% do tempo. Gastamos outros 10% com oportunidades. Não importa, e às vezes por causa disso, do risco. Isso é negócio, sempre está fechando. Espera-se que cada membro do sindicato esteja sempre de olhos e ouvidos abertos para oportunidades a serem exploradas, sempre trabalhando em um ângulo, ou dois ou três, sempre descobrindo uma maneira de transformar suas circunstâncias atuais em uma vitória líquida. Cada ação que você toma deve ser voltada para o avanço dos objetivos do sindicato e para aumentar o próprio estoque de poder e influência. Ideologia é para idiotas. Mantenha o seu olho no prêmio. Trabalhe para a tabela de horários. O timetable é o acordo mestre que mantém a União Tecnocrática unida. Nossa história, nossos documentos constitutivos e nossos altos princípios de nossos membros são bons e tudo mais, mas tem pouco peso. O cronograma, por outro lado, é acionável e avaliável e, portanto, a peça-chave de coordenação na qual o sindicato depende. Na maioria das vezes, somos o cobertor molhado, dizendo aos outros que não podemos financiarizar ou comercializar todas as inovações que eles querem impingir às massas de uma só vez. Portanto, é justo que não contrariemos o cronograma que ajudamos a estabelecer. Às vezes as circunstâncias no terreno ditam o contrário, e o Conselho entende isso. Mas esteja preparado para defender as suas decisões com o cronograma em mente. Como alguns economistas esclarecidos lhe dirão, você não quer fazer o Conselho parecer que não pode controlar as suas tropas. São essas as nossas práticas. Não roubarás ou piratear. Nosso trabalho nos coloca lado a lado com muitos operativos de outras convenções e eles sempre trazem brinquedos fantásticos para essas datas de brincadeiras. Como os paradigmas do sindicato tendem ao maleável, pode ser tentador emprestar ou replicar sua tecnologia. Então vamos simplificar. Não. Pegar suas coisas. Antes de tudo, eles descobrirão. E isso é o tipo de consequência política com as quais ninguém quer lidar. Mas mais importante, roubo e pirataria minam o princípio de prosperidade privada que trabalhamos para lidar no próprio tecido da realidade. Lidar com as tendências socialistas da nova ordem mundial é suficiente sem adicionar combustível às suas fogueiras. Conciliando-se com o inimigo. A União e o Sindicato têm muitos inimigos. Tradicionalistas, nefand, vampiros, lobisomens, coisas do além, seja lá o que os engenheiros do vácuo querem dizer com ameaça nula, a lista continua para sempre. De um modo geral, não damos ajuda ou socorro aos infratores da realidade e outras coisas que acontecem durante a noite. Encontre-os, lide com eles e em seguida encontre uma maneira de lucrar com o que eles tinham ou estavam trabalhando. Mas de vez em quando, aliar-se ao mal menor pode ser lucrativo, ou pelo menos uma alternativa ao fracasso. Todos nós entendemos que às vezes esses negócios são necessários ou benéficos. Então, trabalhamos, de vez em quando, com tradicionalistas razoáveis, lobisomens caminhantes do vidro ou qualquer outra pessoa que possa nos beneficiar. Cubra sua bunda. A união pode ser vasta, mas as massas nos superam. Eles estão felizes por não saber que existe uma vasta confederação secreta global gerenciando a natureza da realidade de suas vidas diárias. Não vamos forçar a vibe deles, ok? Para que não esqueçamos, a própria União surgiu há muito tempo da rebelião das massas contra as elites da época. Estamos fazendo um trabalho melhor hoje do que a Ordem de Hermes fez, mas as massas não sabem disso. Se eles começassem a levantar a cortina, não há o que controlar o que eles descobririam primeiro. Em seu pânico, se eles conseguissem paralisar nossas operações,
qualquer número de ameaça iminente como a mencionadas acima poderia destruir a humanidade ou acorrentá-la por milênios. Portanto, exceto em situações de recrutamento altamente controladas, não derramamos o feijão. Deixe as massas como estão, contentes em sua ignorância coletiva. Generosidade. Para o resto da União, somos as pessoas que dizem não. Nós seguramos os cordões da bolsa e quando eles ficam todos empolgados e querem decretar algum plano maluco, é nosso pessoal que os fecha. Para amenizar isso, o sindicato tenta ter uma política aberta em relação a todo o resto. Se outro agente da União vier pedir ajuda a você, você dá a eles. Se você ouvir falar em outros tecnocratas em apuros, reúna seus recursos e ajude-os. Isso nos ajuda a gerenciar nossa imagem e coloca um rosto amigável no sindicato como um todo. Isso também significa que temos muitos favores para pedir nos futuros. No futuro. Nos futuros não, né? No futuro. Metodologias. Como qualquer conglomerado multinacional, o sindicato é formado por organizações e fragmentos de organizações de várias origens. Ao longo dos séculos, várias mentes se entrelaçaram em um mecanismo monolítico de controle econômico. E embora haja rachaduras e costuras inevitáveis nascidas na história, rivalidade e ambição, a convenção também está unida por sua cultura de capitalismo otimista e individualidade. O sindicato valoriza e recompensa a engenhosidade, a inovação, a perspicácia dos negócios, e é estruturado como uma vasta arena de gladiadores, onde os vencedores ganham despojos e os perdedores são relegados à margem para planejar os seus retornos. Na verdade, isso evita a maioria das brigas, e brigas internas, porque os nossos sucessos são facilmente medidos pelo resultado final e universalmente celebrados em todas as metodologias. Claro, ainda existem rivalidade e às vezes os executivos trabalham com objetivos opostos, mas isso sempre é expresso em um contexto maior de competição que beneficia a toda a convenção. Ao contrário de outras convenções, a transferência entre as metodologias do sindicato são relativamente comuns. Mais de um financista começou nas ruas como executor. Os magnatas do controle da mídia que exibem conteúdo problemático podem ser transferidos para um trabalho administrativo em desembolsos. No entanto, nenhuma transferência é permanente e, portanto, o que pode ser um rebaixamento é muitas vezes visto como um revés temporário. A fluidez da convenção também acalma a dinâmica de poder intermetodológica encontrada no resto da União. Silêncios nas mãos dos silêncios, desembolsos têm um rancor de 100 anos contra financiadores por roubar o seu trovão. Aqueles executores são desprezados como pouco mais que bandidos, apesar de sua longa e comprovada história como apoiadores de oprimidos contra opressores. E todos desprezam o controle de mídia, principalmente porque precisam dele. E, para finalizarmos, vamos falar um pouquinho sobre cada uma das metodologias que temos no sindicato, certo? Mas, obviamente, nós não vamos esmiuçar cada um desses seus pontos para que você tenha um guia completo, mesmo porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos ver aqui um esboço geral. Mas antes disso, simplesmente quero agradecer vocês por já passarmos de 1.250 inscritos aqui no canal. Muito obrigado mesmo. E fazer também um lembrete a vocês, caso vocês queiram jogar comigo, é só entrar no site e preencher lá o cadastro. Se vocês quiserem apoiar o canal de uma forma bacana, onde você pode ter alguns benefícios também, é só se ligar aí no comentário fixado e tornar-se membro do canal. Tem duas opções, escolhe a melhor que for para você e a gente agradece e vai gerando conteúdos, beleza? Mas enfim, vamos ver, já deixou o seu like? Deixa o seu like, hein? E põe no comentário o que você acha do sindicato, o que você achou do sindicato até agora. Dá uma pausa aqui no vídeo, escreve aí no comentário, porque praticamente já encerramos, vamos ter apenas este adendo especial para vocês. Coloca aí se você já jogou, jogaria, ou se você tinha uma outra ideia sobre o sindicato. Porque o que eu tenho visto aqui no canal é que a tecnocracia tem surpreendido muito aos RPGistas de uma forma geral. Por quê? Geralmente o narrador de mago coloca a tecnocracia como o bicho de 7 cabeças que mata todos os magos, que só quer destruir tudo. E não é bem assim. Tecnocracia tem toda uma coisa bacana. Eu já estou até pensando em abrir uma mesa de tecnocracia futuramente. Vamos ver aí. Beleza? Então deixa aí seu comentário sobre o sindicato também depois de deixar o seu like. Vamos então ao grande finale. Vamos falar sobre as metodologias. Desembolsos, ou disbursements em inglês. Eu não achei uma palavra melhor para traduzir para português para vocês, tá? Os gerentes de dinheiro da União Tecnocrática, os desembolsos são encarregados de supervisionar o financiamento de toda a organização. A outra metodologia são os executores,
que é o músculo dos sindicatos. Eles se especializaram primeiro em persuasão, intimidação e chantagem. Porém, quando é necessário, cada executor sabe onde acertar para causar mais danos e deixar menos marcas. Financiadores é o núcleo ostensível da convenção. Os financiadores orientam o máximo possível do tráfego econômico do planeta, funda empresas, estabelece combinações, realiza aquisições hostis, derruba sanções comerciais e faz lobby em todos os governos do planeta com sua enorme influência. Ao terminar com uma determinada empresa, os financiadores a desmontam para reciclar as suas peças. Controle de mídia é a mais nova metodologia da convenção. O controle de mídia compensa o que lhe falta em experiência com glamour e muito mais glamour. Essas são as celebridades trabalhadoras e as pessoas dos bastidores que fazem a máquina da mídia monocultural global funcionar. Gira as notícias, empurra as tendências e deslumbra as massas a pensar que tudo vai melhorar se todos nós apoiarmos um pouco mais o status quo. Claro, meus caros, falta muito mais para falar sobre o sindicato. Sim, a ideia não é dar 100% aqui, porque senão ficaríamos horas e horas falando. Não é o ponto agora, certo? Então, futuramente nós veremos aí com mais vídeos completos sobre o sindicato, assim como estamos fazendo com todas as tradições e convenções aqui nas quartas-feiras, que sejam Tecnoquartas ou Quartas Mágicas, dependendo do vídeo que você estiver assistindo, certo? Então, galera, é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, para você ter assistido o vídeo até o final. Deixa o like, a gente fica feliz e nos vemos em qualquer vídeo aqui no canal 753.